Paz do Senhor Jesus, queridos. O meu testemunho vai ser breve, tá? Vou tentar resumir. A partir do ano de 2022, eu comecei a ficar muito depressiva, embora eu tenha problema de depressão desde muito pequena, né? Quem já conhece o meu testemunho sabe que aos 11 anos de idade eu fui abusada pelo meu pai, fui expulsa pela minha mãe aos 16 anos de idade, me envolvi com drogas, com prostituição, enfim. Até eu conhecer o Senhor Jesus, que foi aqui na ICL, há muitos anos atrás. E a gente acabou que se desligando em 2020, e em 2022 eu fui acometida com a depressão. E em 2023 eu perdi um irmão meu, muito querido, nós trazíamos ele para a igreja, ele passou no encontro 2 vezes, mas ele lutava contra os vícios. E em novembro de 2023, nós perdemos o meu irmão, ele ficou doente num dia, 2 dias depois ele partiu, e foi quando eu caí mais profundamente na depressão, e resolvi procurar ajuda psicológica, de médicos, enfim. E foi quando eu tive um diagnóstico, tive 3 diagnósticos, tudo isso em 2025, no início de 2025. Eu fui diagnosticada com autismo nível 1 de suporte, com transtorno bipolar tipo 1 e com luto patológico. E eu não aceitava aquilo, eu dizia, Senhor, eu sempre te honrei. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, entreguei a minha vida para o Senhor, eu nunca saí da tua presença. Por que que isso está acontecendo comigo? Mas eu me lembro da palavra em Oséias 6, que o povo diz assim, vinde e voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, ele abriu a ferida e ele mesmo sarará. Nos ressuscitará em 3 dias e nós viveremos com ele para sempre. Hoje eu tenho essa consciência. E aí eu falava, Senhor, mas tudo que nós fizemos para ti, pelo Senhor, servimos ao Senhor com tanto amor. Por que tudo isso está acontecendo? Queridos, eu sei que eu passei a ser paciente do CAPS. Eu fazia acolhimento no posto de saúde, fazia terapia com psicólogo particular, mais terapia no CAPS e mais psiquiatra no CAPS. Tive que tomar 5 tipos de remédio. Eu tomava quetiapina numa dosagem altíssima, porque eu estava surtando. Eu surtava, a minha vida em 2025 foi mais no hospital do que em casa. Meu marido chegava em casa e me encontrava de mala feita, porque eu dizia que ia pregar em outra cidade, porque eu sempre preguei a palavra, sou ministra de louvor, de evangelho, enfim. E ele chegava e eu estava de mala pronta, mas quando você trouxe a passagem e a pressão ia por 19/8, eu ia para o hospital, o médico dizia, olha, você precisa medicar ela em casa, aqui a gente não pode, já que ela toma quetiapina muito alto, leva ela para casa, porque ela está tendo um problema de esquizofrenia. Os médicos diziam que eu estava com esquizofrenia. E quando eu tinha a minha lucidez, a minha mente, queridos, estava assim, sabe? Eu não tinha mais. Eu não raciocinava mais como normalmente. E quando eu tinha os meus momentos de lucidez, eu dizia, Senhor, nunca saí da tua presença. Mesmo passando por isso, será que um dia eu vou voltar a exercer o meu chamado? E aí eu me lembro de Romanos 11:29. Porque os dons e os talentos do Senhor são irrevogáveis. Então, a gente pode passar por situações, queridos, qualquer que seja, mas o Senhor nunca vai revogar aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Ele nunca revogou aquilo que confiou nas minhas mãos. E eu me lembro que quando nós voltamos aqui para a ICL, há 7 meses atrás, e num dos primeiros cultos que nós participamos aqui, o bispo Nelson estava ministrando. E naquela noite eu falava, meu Deus, esse homem, ele não é possível, ele andou me stalkeando. Aí ele dizia, tudo que ele enfatizava naquela noite era sobre debilidades mentais, era sobre saúde mental. Eu estava numa situação que só meu marido sabia, só meu marido sabe, os meus filhos. O apoio da família é muito importante nessas horas. Nós precisamos ter o acolhimento, principalmente familiar, em primeiro lugar. E aí
o meu marido, a minha família, os meus filhos cuidavam muito de mim, corriam comigo de um lado para o outro. Eu cheguei no nível de fazer necessidades fisiológicas no CAPS, sozinha, porque o meu marido faltava no trabalho para ir comigo. Quando ele não podia ir, eu ia sozinha. Eu não conseguia pegar ônibus, eu não conseguia andar de moto, andar de carro também não, e eu não conseguia fazer mais nada. E quando eu precisava ir sozinha, acontecia essas coisas comigo. O autismo, nível 1 de suporte, e o transtorno bipolar tipo 1 é o nível que dá mais chance de suicídio. E eu estava tentando contra a minha própria vida. O psiquiatra me proibiu de fazer comida na minha casa, porque quando eu manuseava uma faca, eu pensava em me suicidar. E aí, o bispo Nelson, ele dizia, você que tem alguma debilidade mental, transtorno mental, você que está com a sua mente confusa, põe a mão na sua cabeça. E eu lembro que na hora da oração forte, ele orou de uma forma que eu fiquei a semana inteira meditando naquela palavra e na oração do bispo Nelson. E eu dizia para minha família, meu Deus, eu fui curada, eu creio na minha cura. E, queridos, a partir daquele momento, naquela mesma semana, isso foi num domingo, naquela mesma semana, eu fui parando de tomar os remédios. Eu tomava até remédio para pressão. O médico dizia, você não tem problema no coração, mas a sua pressão é emocional. Ela ia para 19 e eu tinha crises assim terríveis. Crises terríveis. E eu fui parando. Eu parei de tomar o lítio. O lítio, para quem não sabe, é o remédio que traz estabilidade para o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. E eu estava dependente do lítio. Eu parei de tomar o lítio, eu parei de tomar o biperideno, o aperidol, que são esses remédios para a mente. Parei de tomar a losartana, que eu precisava tomar para pressão arterial. Continuei somente com quetiapina. Aí eu falei, Senhor, o Senhor me libertou dos remédios, e eu creio que o Senhor vai me libertar do quetiapina também. Porque se eu não tomasse o quetiapina, eu surtava, eu não dormia, e eu ficava assim. 2 meses depois, o Senhor me libertou do quetiapina, e hoje eu estou aqui, honrando e glorificando o nome do Senhor, porque eu não tomo nem para pressão. Não tomo quetiapina, não tomo liperideno, não tomo aperidol, eu não tomo lítio. Hoje é o Senhor quem me sustenta. A minha estabilidade vem do Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quero agradecer ao Senhor por tudo. E detalhe, hoje eu ando de moto, eu ando de ônibus, ando de carro. Não estava trabalhando mais, todo mundo dizia, você pode se aposentar, pega os seus laudos, faz uma perícia, você vai se aposentar por invalidez. Sabe o que o Senhor fez? Papai, ele faz tudo por completo. Ele abriu as portas de emprego e eu estou há 5 meses trabalhando. Esse é o nosso Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.